Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Você conhece a importância da solubilidade de água em adubos fosfatados granulados? Este tema é importantíssimo que entendamos para conhecermos o efeito imediato e residual desses fertilizantes. Neste vídeo apresento uma live que fiz para uma empresa. Fique aqui porque vai valer a pena. Hoje nós vamos falar sobre a importância da solubilidade em água em adubos fosfatados granulados. Isso é um assunto essencial porque, dependendo da rocha de origem que é feito esse fosfato granulado, principalmente superfosfatos simples, superfosfatos triplos, fosfatos acidulados sulfúricos e outros, a eficiência pode ser bastante alterada. Então a gente vai ver essa questão dessa importância da solubilidade de água em adubos fosfatados e primeiro nós vamos dar uma boa olhada em alguns conceitos essenciais para depois vermos resultados de pesquisas fundamentais para entendermos toda essa questão. Então, começamos aqui, quando a gente coloca um adubo no solo, o que é esperado desse adubo para ele ter eficiência? A primeira coisa é que ele se dissolva de alguma maneira e que libere o fósforo para a solução do solo. E aí a gente começa a falar de eficiência desse adubo. Bom, após isso, a gente tem uma grande parte desse fósforo vai para a fração lábil do solo. O que é lábil? Lábil, se você pegar um dicionário, quer dizer transitório, falam que é disponível, mas a ideia é que esse fósforo transitório ele está numa forma química que ele consegue retornar à solução do solo. Quer dizer, a planta absorve o nutriente, há um equilíbrio e o solo funciona como se fosse um banco de fósforo para repor esse fósforo à solução e a planta absorver o nutriente. Porém, com o tempo, e dependendo de N situações, esse fósforo pode se tornar não lábil. O não lábil quer dizer não transitório. Então, ele permanece numa situação em que o fósforo já não retorna à solução e a planta não consegue enxergar esse fósforo. Eventualmente, você com algumas práticas, boas práticas de calagem, mesmo plantio direto e outras práticas, você consegue fazer com que haja um retorno desse fósforo para a posição lábil. Mas eu quero chamar a atenção que já em 1991, o pesquisador Bernardo Varraz, um grande pesquisador, escrevia que com o passar do tempo medido em anos, a quantidade de fosfatos lábeis vai diminuindo a suficiência. Aqui nós estamos falando em anos para essa perda de eficiência. Mais lá para frente, nos resultados de pesquisas feitas no Brasil e mesmo no exterior, a gente vai entender um pouco mais essa questão dos anos, para entendermos um pouco a questão do residual desses fosfatos. Bom, eu também tenho uma condição que eu coloco o adubo fosfatado e ele literalmente não dissolve, ou dissolve muito pouco, então a eficiência dele é muito baixa. E esse assunto é razoavelmente complexo e existem fertilizantes no Brasil, mesmo inclusive comerciais, que a disponibilidade deles é muito baixa. Por quê? Porque ele não dissolve. E se não for para a solução, a planta não vai conseguir enxergar o fósforo e, portanto, ele é de baixíssima eficiência. Então, mais lá para frente, vamos nos lembrar desse fósforo aqui que não consegue liberar o nutriente para a planta, portanto, ele é muito pouco eficiente. Então, quando a gente for ver alguns resultados de pesquisas, a gente vai voltar a esse assunto.
Bom, nessa palestra, o que a gente vai falar é principalmente sobre um dos dois grupos. Quais sejam esses grupos? Existem adubos de alta solubilidade em água, que é o super simples, TSP, MAP e DAP, e nessa palestra a gente vai falar muito mais sobre eles do que os de baixa solubilidade em água, que a gente considera os fosfatos naturais, os termofosfatos. Então a gente vai falar basicamente sobre os solúveis em água, porém vamos fazer algumas comparações com os fosfatos de baixa solubilidade em água, principalmente sobre o efeito residual dos fosfatos com alta solubilidade em água. Então vamos compreender como funciona toda essa rede para produzirmos fosfatos totalmente acidulados. Então nós temos aqui uma rocha fosfática. Essa rocha fosfática é essencial para entendermos o que vai acontecer com esses fosfatos ou o que vai produzir do outro lado após o ataque de ácido. Então, essa rocha vai ser atacada por ácidos. Se for o sulfúrico, ela vai formar um super simples, ou que é muito usado, essa sigla mesmo no Brasil, SSP, que é Single Superphosphate em inglês. Essa rocha, se for atacada por ácido fosfórico, vai produzir o super triplo, que podemos chamar de SFT, superfosfato triplo, e muitas vezes no Brasil também chamamos de TSP, que é a sigla em inglês desse produto. Bem, essa rocha fosfática também, em algumas condições industriais, eliminando gesso e tudo mais, ela atacada por ácido sulfúrico, ela também pode formar ácido fosfórico, que, somado à amônia, reagido com a amônia, vai formar MAP e DAP. Porém, há um detalhe. Lembra que eu falei que as rochas diferentes podem produzir resultados diferentes? Então, se você tiver rochas, principalmente sedimentares, com baixa contaminação de ferro-alumínio, elas vão produzir uma situação. Mas se você tiver rochas com ferro e alumínio em abundância, você começa a ter problemas. E essa rocha aqui, quando atacada pelos ácidos, dependendo de toda uma situação, é reduzida a solubilidade em água do adubo. Então a gente começa a ter no mercado brasileiro, não é? Já há muitos anos, e as nossas rochas realmente, de forma geral, têm abundância de ferro e alumínio e acaba reduzindo a solubilidade em água desse fertilizante. E aí, está aí uma porca palmeirense, a porquinha torce o rabo, a gente vai ver isso. Então, gravem por enquanto que as rochas, as nacionais, e também tem de outros lugares do mundo, que devido à origem elas têm uma contaminação muito alta de ferro e alumínio. E isso aí, dependendo de toda uma situação que a gente vai explicar, está ali a porquinha, a coisa torce o rabo. Por quê? Porque diminui muito a solubilidade em água do adubo. E essa solubilidade em água é muito importante. Vejamos então, o que acontece? A gente precisa entender isso com muita clareza. Legalmente, as garantias do fósforo no Brasil são dadas por extratores. O ideal, o que seria fazer? O ideal seria nós colocarmos o adubo, qualquer adubo que fosse para o solo, para a planta, a gente fazer experimentos em caso de vegetação, talvez em campo, para medir essa disponibilidade desses fertilizantes. Só que isso é caro, é demorado, é complicadíssimo. Então,
os pesquisadores desenvolveram alguns extratores para a garantia dos fertilizantes que tentam, importantíssimo eu falar isso para vocês, tentam simular da melhor forma possível como ocorre essas disponibilidades, essas reações do adubo colocado ao solo para que disponibilize o fósforo. Parece que é um conceito praticamente global, que para os adubos com alta solubilidade em água, esses extratores de laboratório, que são muito mais baratos, muito mais fácil, né, de você simular como esse fósforo vai se comportar no solo, ele é o citrato neutro de amônio, que nós chamamos CNA, que não é a Confederação Nacional da Agricultura, e sim, citrato neutro de amônio mais água, a gente já vai entender, e água isolada para fertilizantes totalmente acidulados. Então, o que nós temos aqui é um citrato neutro, que é uma substância química, e água. Como é que se faz isso, né? Primeiro você coloca o adubo, percola em água e depois em citrato neutro de amônio, mede o que tem ali, soma os resultados, normalmente é assim que se faz, e aí você mediu essas duas formas para simular a qualidade do fertilizante e a sua eficiência. Então vejamos o que é importante já numa etiqueta de uma empresa. Bem, o que a gente tem aqui? A garantia em água para produtos. O que fala a legislação, não é, do MAPA? Que existe, né, um anexo 1 à legislação, que você tem vários fertilizantes, talvez algumas dezenas de fertilizantes, para adubos fosfatados, alguns deles precisam ter a solubilidade em água bem especificada. Então, por exemplo, esse adubo aqui, que é um superfosfato simples, o que ele precisa ter? Ele precisa ter o P2O5 solúvel em CNA mais água e água isolada do fósforo. Então, a gente vê aqui nesse fertilizante que ele tem 19% de P2O5 mais água, não é o total certamente é um pouquinho mais, 20, 21, né? Mas o total, né, a gente sabe que não é um bom índice para esse fertilizante com alta solubilidade em água. E nós temos a parcela em água. O total, no caso desses fertilizantes, não é considerado, porque essa diferença entre o CNA mais água e o total, que vai dar 2, 3 pontos de fósforo, se considera ainda mais granulado, que não vai ficar disponível à planta por longuíssimo tempo, não é? Então, são esses dois. Então, esse aqui é um superfosfato simples com essas garantias. O problema, e que aí é minha opinião pessoal, isso já foi muito discutido, tem vários pesquisadores que se posicionam como eu, é que quando nós temos uma mistura, a garantia em água é facultativa. Então, você vai ter o quê? Apenas o CNA mais água para misturas sólidas com fosfatos acidulados, que no caso está aqui. Não é? Essa é uma mistura 4-20-20, e nessa mistura 4-20-20, a gente não enxerga a solubilidade em água. Podem perguntar, professor, mas e aí eu não tenho como saber? Olhando muito detalhadamente, nesse caso aqui, você até consegue ver. Por quê? Aqui está descrito, foi usado o MAP e foi usado o superfosfato simples, SSP, não é? Granulado. E aí a gente enxerga, mas aí começa a entrar num nível de detalhe que muitas vezes nem o produtor, mesmo o agrônomo local, não consegue enxergar isso aí, porque isso aí é um detalhe bastante grande que vai nas etiquetas e alguns documentos fiscais, mas seria mais interessante, é a minha opinião pessoal, que tivesse aqui para que houvesse clareza, porque eventualmente você pode ter, por exemplo,
um fosfato acidulado sulfúrico, que vai fazer com que essa solubilidade de água seja diminuída em relação ao superfosfato simples, ou mesmo um superfosfato triplo, ou mesmo um MAP. Então é importantíssimo ter, porque a importância da solubilidade de água na eficiência do adubo é muito interessante a gente saber. Quando nós entrarmos em toda a questão do resultado de pesquisas, vocês vão entender por quê. Bem, então, voltando aqui, temos duas etiquetas com diferenças importantes, não é? Então, a primeira etiqueta desses produtos, MAP, DAP, super simples, superfosfato simples, superfosfato triplo, você precisa ter a garantia em água de forma isolada. Numa mistura, você não precisa. Um 4-20-20, 5-20-20 ou qualquer outra mistura. Então, é muito importante você recorrer daí às matérias-primas, mas começamos a entrar num nível de detalhamento que técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, consultores, é difícil de enxergar isso tudo. Melhor seria estar aqui, na minha opinião. Temos, então, aqui os principais adubos fosfatados granulados que são comercializados aqui no Brasil. Esse tudo está regulamentado pelo MAPA, lá no anexo 1. Eu vou detalhar um pouco aqui para entendermos. Então, temos aqui os fertilizantes super simples, super triplo, MAP e DAP, super fosfato simples amoniado, que muitas empresas hoje já não trabalham, porque, ou talvez todas, porque recebe amônia e há problemas ambientais com isso. O fosfato acidulado sulfúrico, que sim, é presente no Brasil, e também no Brasil é presente o fosfato parcialmente acidulado em alguns mercados. Eu chamo a atenção, que aqui é a garantia de citrato neutro de amônio mais água, em percentagem. Note que o fosfato parcialmente acidulado é garantido, o único que tem garantido o 20% total, no mínimo. E é importante se dizer que as pesquisas, principalmente se for feito com rochas nacionais, que tem muito ferro e alumínio, elas mostram que a eficiência desse total não é importante. O importante seria o CNA mais água e água. Bem, porém, mostraremos resultados sobre tudo isso. E temos aqui o mínimo em água que é garantido, que a legislação exige. Notem, que nós temos 16 para super simples, para DAP 38 em relação a 40 e 45 CNA mais água, superfosfato simples amoniado não é obrigatório, o que é uma coisa um pouco complicada, porque a gente não sabe bem, o que tem aí. E, além disso, temos aqui, deixa eu trocar aqui o ponteiro, computadora laser, temos aqui o fosfato acidulado sulfúrico, esse existe no mercado brasileiro em várias regiões, que tem 15% mínimo em CNA mais água e o mínimo em P2A5 de 9%. E o parcialmente acidulado. Note-se o que é importante. É essa relação que nos interessa, que é o que? A água em relação ao CNA mais água. Então, a água, a garantia de água dividido por CNA mais água, vezes 100, que dá em percentagem. Então, nós podemos aqui, que é importante, dividir em dois grupos importantíssimos. Aqui que eu destaco desses índices. Alguém pode estar perguntando por que tem aqui o escudo do Cruzeiro, do Botafogo, Devia ter do Vasco também, é porque aqui do superfosfato simples amoniado a gente só Deus sabe quanto que vai ter, qual vai ser o destino dessa solubilidade em água, porque não é obrigatório. Então, fizemos o Botafogo e o Cruzeiro atualmente, e o Vasco estão numa situação parecida, pessoal? Só Deus sabe o que vai acontecer com eles. Agora, voltando à palestra,
vejamos aqui o primeiro grupo de fertilizantes que realmente tem, é o super simples, super triplo, MAP e DAP, que tem alta solubilidade em água frente ao que tem CNA mais água. Vamos então ao segundo grupo, e que esse segundo grupo se complica muito em relação ao primeiro, porque muita gente confunde esses produtos, inclusive colocados em misturas, com o superfosfato simples. Eu lembro que não são superfosfatos simples. Por quê? Porque nesse segundo grupo nós temos a relação de água, a gente já falou, o superfosfato simples amoniado, né? Só Deus sabe, né? Que nem Vasco, Botafogo, Cruzeiro, mas nós também, o que vemos aqui é que eles têm uma relação menor do que os fertilizantes, não é? Acidulados, super simples, superfosfato triplo, MAP e DAP, que tem uma solubilidade maior. Até algum tempo atrás, a gente falava e divulgava que os resultados falavam que tendo 60%, 70%, preferencialmente 70%, já era o ideal, não é? Mas poderia ser 60% também. Porém, resultados um pouco mais recentes mostraram que nós avançamos na ciência e entendemos um pouco mais dessa questão. Antes da gente entrar exatamente, né, no assunto, eu também gostaria de destacar um fato acessório para entendermos bem sobre a solubilidade em água e a granulometria, que muitas vezes é descartada nas discussões dos produtos e mesmo não notada dentro dos trabalhos científicos. Isso que eu vou falar é conhecido, é consagrado globalmente. Eu estou mostrando um resultado até em homenagem ao nosso falecido grande pesquisador, o Djalma Martins Souza, que em 1980 ele já tinha feito trabalhos sobre isso, e que nós temos aqui embaixo, pessoal, no eixo do X, temos os diâmetros dos grânulos. E aqui o fósforo foi absorvido pela planta de milho, não é, em caso de vegetação. E aqui nós temos uma situação similar, diâmetros dos grânulos em milímetros, e aqui o fósforo absorvido, né, pela planta de milho. E aqui nós temos um super triplo com alta solubilidade de água, e aqui nós temos um fosfato de GAFSA, um excelente fosfato reativo, e vamos ver em relação à granulometria. Então, o altamente solúvel, que é muito solúvel, vocês podem notar que a planta absorveu mais fósforo à medida que eu granulei esse produto. Ganho de eficiência. Porque, como ele é muito solúvel, eu não quero expor muito ele à fixação. Não é? Eu quero que ele atue em uma região pequena do solo, não é? Vamos dizer, dentro do grânulo, que vai sair alguns milímetros o fósforo do grânulo e vai saturar ali. Eu quero reduzir essa área de contato para que eu tenha a mínima e a mais demorada fixação possível. Já os fosfatos de GAFSA, todos os fosfatos que nós temos reativos no Brasil, os reativos que são realmente bons, do Marrocos, temos do Peru e temos outros fosfatos, é ao contrário. Eles precisam de contato com o solo. Eles precisam de contato principalmente com a acidez do solo. E aí tem muitas reações, e o que nós temos aqui é que o ganho de eficiência deles, ao contrário dos fosfatos de alta solubilidade em água, o ganho de eficiência dele é quando eles estão na forma fina. Por isso que no mercado a gente compra esses fosfatos reativos finos, farelados, né, que passaram por vários processos para chegar nessa finura. Já o ganho de eficiência nos solúveis é com a granulometria. Ok? Bem, então vamos começar a ver os resultados de pesquisa. Já em 1980, o Djalma, o pesquisador Djalma
Martião Souza, ele fez um trabalho em que ele mostrou o seguinte, ó, com produtos granulados, está aqui, ó, e ele comparou com o padrão dele, foi o super triplo, que é considerado um produto com altíssima eficiência. E vocês notem que o super triplo é 100%. E aqui nós temos o P solúvel dos fertilizantes granulados que ele testou. Então, isso foi em caso de vegetação com milho. Então, o que nós temos aqui? Um aumento da solubilidade em água, dos granulados, e vocês vejam que a eficiência dele só vai chegar a ser equivalência igual a eficiência do superfosfato triplo quando ele bateu lá por 80%, alguma coisa assim, né? Dentro dessa regressão feita pelo Djalma Martião Souza. Então, o que a gente enxerga aqui é que já lá se falava, né, que produtos de baixa solubilidade de água podem ter problemas de eficiência quando comparado ao super triplo. Bem, mais recentemente, no início dos anos 2000, o Dr. Luiz Inácio Prosnov foi aos Estados Unidos fazer um trabalho no FDC americano e trabalhou, ele já é um grande pesquisador, ele trabalhou com o Sheehan, que é considerado possivelmente entre os 5 maiores pesquisadores do mundo de fósforo. E eles começaram a ver que, aí voltamos à questão das rochas nacionais, da grande maioria delas, que elas têm muita quantidade de ferro. E o que começou? Foram estudar essas quantidades, foram ver como é que esses compostos, né, que diminuem a solubilidade em água dos fosfatos acidulados, como é que eles se comportavam. Esse trabalho está publicado. E o que eles fizeram? E aí eu botei aqui a porquinha, porque torce o rabo de novo, né? Agora a gente vai começar a juntar os conceitos lá de trás com os conceitos aqui. Vocês lembram da porquinha do Palmeiras, né? Que torceu o rabo, né? A gente não pode falar muito do Palmeiras, o Palmeiras perdeu para o Atlético, mas está bem no campeonato. Em Libertadores e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui, não é uma análise química. Essa aqui foi utilizado fosfato de araxá nacional, que foi usado lá nos Estados Unidos para fazer os produtos. Então, olhem coisa interessante. Dentro do processo de separação do fósforo, de concentração dessa rocha de araxá, nós temos o que são chamados, né, o GSA, que é uma fração, a outra fração, depois de processos de flotação, eu não vou entrar em detalhe, até porque eu não sou engenheiro de fábrica, mas, né, nós temos aqui frações, né, o FCA, que é uma outra fração, e o RCA, né, que é a parte que flotou nessa separação que se faz das frações dos fosfatos. E nós vemos o seguinte, que o GCA, não é? Ele tem 2,1% de ferro. O FCA tem 4% de ferro. O RCA tem 7,1% de ferro. Então, vocês vejam que a gente está falando, eles estudaram as impurezas principais que tinha no ferro, que o ferro causa em rochas de origens, né, ígneas, ou que temos aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. Vamos comparar com um laudo que foi feito de uma rocha fosfática peruana, não é? E que lá era ferro, aqui está F2O3. Vocês vejam, né, que o resultado, né, falando simplesmente, deu 0,77% de ferro nessa rocha, transformando em ferro dá 0,53. Então, vocês vejam, lá a gente está falando de 2,1, a melhor situação, até 7,1.
E aqui a gente está falando de 0,53, quer dizer, é muito menos ferro. Nós já vamos entender o impacto disso nos produtos. E aí eles fizeram o que eles chamaram, que pela legislação talvez certamente não fosse encaixado, mas fizeram, principalmente o superfosfato simples 3, eles fizeram produtos que eles chamaram de superfosfato simples, não é? Então, esse aqui, o superfosfato simples 1, dependendo do teor mínimo que tivesse fósforo, sim, poderia se chamar de super simples, superfosfato simples, pela legislação atual. O superfosfato simples 2 praticamente está muito próximo ao super simples que nós temos, mas notem, eu aumentei aqui o ferro, a solubilidade caiu, não muito. Porém, quando eu fui para o superfosfato simples 3, que tinha da fração FCA, com 7,1% de ferro, a porquinha do Palmeiras torceu o rabo, né? Foi para 46% de solubilidade em água. Certamente formando outros compostos, mas há uma queda bastante grande. Isso aqui depende de processo, tipo de rocha, é um outro mundo químico e de fábrica. Bom, e eles pegaram esses três e compararam com o fosfato monocálcico. Aqui está em inglês, MCP, monocalcium phosphate, que esse aqui tem 99% solúvel em água. O que temos dentro de um super simples, principalmente, e dentro de um superfosfato triplo, são fosfatos monocálcicos. Tá? Grande parte dele, por isso que dentro dessa grande parte do fósforo temos muito monocálcico, e o que faz com que eles tenham elevada solubilidade em água. Então, vamos aos resultados da pesquisa. Esse trabalho foi feito com arroz de sequeiro, havia outros modelos de irrigação, havia arroz inundado, mas nós vamos abordar o arroz de sequeiro, que é a condição de sequeiro mais comum, em várias culturas do nosso país. Bem, a gente precisa também ver aqui os produtos aplicados, que foram feitos com a rocha de Araxá. Que foi feito o fosfato monocálcico, o super simples 1, o super simples 2 e o 3. E o que vemos, que é importante nós vermos, é que aqui foram aplicados o que os autores chamaram de fósforo disponível, então várias doses de fósforo que eles consideraram disponível como citrato mineiro de amônio mais água, aplicado em miligramas por quilo de solo. Esse produto foi aplicado fino e incorporado a toda a massa de solo que tinha o vaso em caso de vegetação. E aqui no eixo dos Y nós temos o rendimento da matéria seca. O solo tinha um pH ao redor de 5,3, que foi medido, e uma coisa muito importante que vamos relembrar, Os fosfatos com alta solubilidade de água ganham eficiência quando granulados. O de baixa solubilidade de água perdem eficiência quando estão na forma granulada, e esses fosfatos de baixa solubilidade de água ganham eficiência quanto menor é a sua partícula. Bem, o que podemos ver aqui, vamos mudar o ponteiro para o que queremos, esse apontadorzinho aqui. O que nós vemos aqui com clareza? Os melhores resultados estatisticamente iguais que receberam a letra A são esses três aqui, que é esse pontilhadinho bem fino, mais grosso e a linha completa, que são as linhas de regressão do modelo matemático aplicado, que são as linhas que representam o quê? A linha completa é o fosfato monocálcico, essa aqui, um tracejado maior, é o superfosfato simples, 86% solúvel em água, em relação ao CNA mais água, e por fim, esse aqui de baixo é o superfosfato
simples 2, que tinha 80% de solubilidade em água. Então vejam que esses que deram o mesmo resultado, então podemos considerá-los como resultados iguais entre si na produção do rendimento da matéria seca do arroz, e qual que foi o que deu estatisticamente diferente? Foi o superfosfato simples, está aqui o B, que é o 3, que é esse modelo aqui e essa regressão aqui. Portanto, é muito claro que, mesmo aplicado na forma fina, relembrando aqui esses conceitos que a gente já lembrou, né? Então os fosfatos mais solúveis foram prejudicados, e mesmo assim, por essa forma física de sua aplicação, e mesmo assim foram superiores ao fosfato, ao superfosfato 3, que tinha uma solubilidade ao redor de 46%. Bom, o Dr. Luiz Inácio Portnoy, junto com o Dr. Shin e outros, seguiram trabalhando lá nos Estados Unidos com esse assunto, e eles estudaram, porque é importante até para o futuro da humanidade, né, até para nós brasileiros, para conhecermos mais essas rochas, porque certamente vai se exaurir aí em algumas dezenas, talvez centenas de anos, as rochas, as melhores rochas. E aí eles separaram, nesse trabalho que apresento aqui, eles sintetizaram 2 compostos de ferro, que são os mais importantes dentro desses produtos com menos solubilidade em água. Então, eles sintetizaram o que eles chamaram de H8 e H14, que são esses 2 compostos que têm grande quantidade nesses fosfatos de baixa solubilidade. Então, agora, eles resolveram estudar o seguinte: será que são iguais ou não? Não é? Qual é a eficiência desses 2 componentes dentro do adubo? Então, está aqui o H8, H14, não é? E nós temos aqui a fórmula calculada, não é? Quer dizer, um cálculo. Aí temos as fórmulas dos fosfatos que eles sintetizaram e que, não é? Só para ilustrar. E aí, o que nós temos, né? O que eles chamam de fósforo disponível, que é o CNA em português mais a água, nós temos a soma dos 2, nos dá no H8 19,37 e no H14 22,9 e alguma coisa. Bom, apenas em solubilidade em água, não é? É baixíssimo desses 2. Estamos falando em percentagem. H8 é 0,2, H14 é 0,9. E aí, o total de ferro é alto, 18 ou 16, né, dependendo deles. Não é? Então, você vê o seguinte: a solubilidade de água é muito baixa desses produtos. Será que o comportamento vai ser igual? Essa é a pergunta. Porque, quem sabe, depois a gente pode fabricar um produto de melhor qualidade, isolando em processos para produzir alguns desses compostos de ferro. Bom, aqui o trabalho já foi feito com granulados, o que favorece, né, os mais solúveis em água, no caso o monocálcio, e também com arroz do sequeiro. Aqui nós temos a mesma coisa, a quantidade de miligramas, né, do cálculo, e o cálculo foi feito em cima do CNA mais água aplicado, e aqui o rendimento de matéria seca do arroz. Notem uma coisa extremamente importante. As doses de todos os adubos, assim como no trabalho anterior mostrado, foram em base do fósforo em CNA mais água aplicada em miligramas por quilograma no vaso em caso de vegetação. É importante notar que esses produtos, com exceção do fosfato monocálcico,
tanto H8 como H14, eles têm praticamente solubilidade de água baixíssima, são praticamente insolúveis. Então, eles são praticamente toda a sua solubilidade é em citrato neutro de amônio. E vocês verão, isso é fundamental, que os resultados de compostos sintetizados que estão dentro dos fosfatos, que tem bastante ferro, eles formam compostos diferentes, H8 e H14 são diferentes, e com eficiência agronômica muito diferente entre si. Isso é crucial entender. Chegamos a quê? Chegamos a primeiro lugar. Qual foi o melhor? Qual foi o melhor? O mais solúvel em água. Agora foi longe, né? Porque ele estava granulado. Né? É o mais esperado mesmo. Deu, sei lá, quase o dobro do que o segundo, que foi o H14. Esse aqui é o H14. Né? Tá aqui ali a tracejada dele. E os resultados do C, que foi muito pior, então aqui já tem uma relação, talvez de quase 100%, 50% a mais. Então aqui para baixo, vocês imaginam, né? Produziu ao redor de 11, 12 para 40, alguma coisa, 400% a mais. Né? Então, de novo, é importante notar aqui, né, que aqui granulado, o fosfato, praticamente todo solúvel, foi muito superior. Bem, e aí, logo depois disso, foi feito, lá também em 2004, aqueles trabalhos são 2002, 2003, publicados. Aqui é um trabalho de 2004, uma dissertação, né, lá da Exalc, feita na USP Exalc, em que o orientador do GEC, Fernando Santos Quispe, foi o Dr. Luiz Inácio Prognoli, e que fez também, não é? Agora, aqui no Brasil, pegaram solos brasileiros, então nós temos um latossolo vermelho, e esse latossolo vermelho tem uma alta capacidade de fixação de fósforo, porque muitos dizem, não, vamos aplicar os menos solúveis e fixar menos fósforo. Então, vamos ver o que acontece. E temos um latossolo amarelo com uma fixação bem menor. Então, aqui é um contraste de situações, né? Esse amarelo aqui, ele é bem mais arenoso, e esse aqui é bem mais argiloso. Eles testaram que produtos? E aqui eu quero dizer para vocês, na forma fina, que, de novo, não é o ideal para produtos com alta solubilidade em água. Então, vejam aqui, nós temos, aqui em português agora, fosfato monocálcico, né, um fósforo monocálcico, e notem, né, o FI, que é a relação de água com Na mais água, altamente solúvel em água. Depois nós temos o que os pesquisadores chamaram de Low Grade LG SSP, do inglês de Single Superphosphate, que foi obtido pela acidulação de um concentrado da rocha de Araxá também, uma rocha nacional. E nós temos o quê? 51% de solubilidade em água. É aquela porquinha do Palmeiras torcendo o rabo, né? Botou ferro, alumínio, mas ali foi dado mais ferro, nós perdemos, né, solubilidade em água. O fosfato multifosfato magnesiano, que na época era o Fosmag, né, um produto comercial com 34%, todos moídos. O Arad, que é um fosfato reativo, não é? Com bastante baixa solubilidade de água, mas sobre o total vai dar seus 11%, e muito interessante, o H14, com uma solubilidade de água bastante baixa. Vamos aos resultados. Foi feito com a cultura do milho, né, em caso de vegetação, matéria seca. Então, aqui é a dose de fósforo, aqui é a matéria seca do milho, depois de algumas semanas plantados. O melhor, qual foi? O fosfato,
o fosfato monocálcico, que é o azul. Está aqui, ó, a regressão do azul, né? Quer dizer, o resultado dele, vamos dizer assim, para simplificar, deu muito superior, vocês vejam aqui, em matéria seca, deu perto dos 8%. O segundo lugar, não é? Que perdeu para o primeiro, não é? Como diria o querido falecido Djalma Martins Souza, grande pesquisador, vai fazer muita falta para a gente. E então, o que nós temos aqui? O verde e o rosa. O verde, o que é? É o H14. Vocês vejam que interessante. Mesmo com baixa solubilidade, esse é um composto que deu um resultado não tão ruim, pior do que o solúvel, bem pior, né? O solúvel aqui, vocês vejam a produtividade máxima, dá lá como 18 gramas, né? E aqui vai dar em torno de 10, 12, mas, enfim, pode ser um caminho, né, da gente separar esses compostos para ter uma rocha, produtos, às vezes, um pouquinho melhor. E nós temos o B, outro B aqui, que é o rosa, não é? Aliás, desculpe, que é o verde, que é o multifosfato magnesiano, o antigo Fosmag, ok? Que tinha 34% de solubilidade. Depois, com 51% de solubilidade, que foi o terceiro lugar, foi o superfosfato simples do low grade de Araxá. E a rocha reativa também não foi bem. Foi lá, né? O Arad tirou quarto lugar com D, né? Bastante baixo, né? Talvez até porque, apesar de tudo, de mistura, de fino, não deu tempo dela reagir. Né? Essas rochas a gente até pode falar depois, eu acho que tem lugar no mercado, elas são importantíssimas, mas principalmente as reativas, de origem sedimentar, né? Mas principalmente essas vindas do Marrocos, de Israel, da Tunísia, essas rochas existiam antigamente, Carolina do Norte, que é excelente, do Peru, que é excelente, Baiovar, mas o importante aqui é entendermos que na comparação do solúvel em água, nessas semanas em cada estação, o solúvel em água, o mais solúvel, foi muito superior. Então, a importância da solubilidade em água, mesmo quando finos, não é? E mesmo num solo de 20% de argila, é notável. Agora, vamos ver um solo que tem muito mais argila. Fixa mais, o solúvel em água vai perder eficiência logo. Vamos ver. Aqui era finos. Aqui também é o mesmo trabalho com finos, só com solo com 73% de argila. Quer dizer, fixa. E aí vamos ver se faz sentido esse discurso todo que fixou, perdeu a eficiência. Lembrando, finos, todos. De novo, né, eu não vou repetir, mas o resultado deu praticamente, né, muito parecido, mostrando que os solúveis em água, a importância da solubilidade em água. Bem, então mesmo com argila alta e com finos. Aí vem a questão, e o residual como é que fica? Será que o residual dos fosfatos solúveis em água, os muito solúveis, é muito pior? As coisas não são tão simples como muitas vezes se fala. Não é? Então essa pesquisa foi feita em um solo no Paraná, em Guarapuava, solos normalmente, né, com teor de argila relativamente alto, em que foi feito rotações de cultura, não é, em 2 ciclos. Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro o experimento, não é? Foram feitos 6 safras, com aveia, com milho, trigo, soja, cevada e soja, quer dizer, uma rotação, e depois mais da 7ª, segunda safra, de 2003 a 2006, de novo aveia, milho, trigo, soja, cevada. Aqui, quando começou esse experimento, o solo estava com fósforo num nível alto, num bom nível, certo? Já no segundo, quando foi... Então, aqui foi colocado todos os fosfatos em superfície. O supertriplo granulado, embora não esteja descrito no trabalho com clareza, e o fosfato natural reativo, né, até por legislação, ele tem que ser farelado e fino.
Bem, o que nós vemos aqui? Primeira safra com alto fósforo. Né? Quer dizer, o solo partiu de um nível de fósforo alto. Foram aplicadas, importante, as doses, né, a 0, a 40, não está aqui a 0, mas a testemunha, né, que é 0, 40, 80, 60 quilos P2O5 em superfície, que muita gente hoje no país faz isso. Praticamente, vocês podem ver por aqui, né, foi estudado, né, depois os fertilizantes fosfatados e a testemunha, como a testemunha estava com alto fósforo, não houve resultado para grande parte, não houve resultado para adição do fósforo, em um caso na cevada, não é? Depois se estudou superfosfato triplo contra o fosfato natural reativo, e entre os reativos. A gente pode ver entre os reativos, os resultados foram não significativos. Chama atenção aqui que aqui, ó, nos primeiros 5 cultivos não houve resultado, porque as plantas estão extraindo, né? A adubação foi feita só no início, então as plantas estão extraindo e removendo fósforo, porém já no 6º cultivo, quem foi superior no residual foi o superfosfato triplo, e aqui, ó, quando tem essas estrelinhas aqui, esses asteriscos, foi significativa a resposta, o super triplo, desculpe, foi superior ao fosfato natural reativo. Já mostrando assim, ó, mesmo depois de 6 cultivos, não é? O superfosfato com alta solubilidade de água, que a gente mostrou lá perto, acima de 85, não me lembro do número, 88 talvez, ele, né, em relação ao CNA mais água, ele foi significativamente superior, produzindo algo como 200 quilos a mais de grãos de soja, em relação aos fosfatos reativos. Bom, aí entramos para a safra 7ª, 12ª. Desculpe, você me desculpe. Vamos para o geral. Então, nessa primeira safra, agora somando todas as produtividades, não houve diferença significativa, só é aqui que começou a aparecer já alguma diferença. Bom, vamos da 7ª à 12ª safra. Então, vocês vejam aqui, já aí foi recolocados adubos em superfície. Notem que superfosfato triplo foi superior ao fosfato natural na aveia, foi superior também no trigo e foi superior na cevada, não é? E no geral, quer dizer, somando a produtividade acumulada do 2º ciclo, o que a gente enxerga aqui, que é onde deu diferença, né? Já que foi medido, inclusive, o fósforo tinha caído pela metade no solo. Então, o que nós tínhamos? Produtividade acumulada no 2º ciclo. No inverno, notem aqui, ó, superfosfato triplo versus fosfato natural reativo, são os bons fosfatos, aqui é GAFSA, alta qualidade, ARAD, não é? Superfosfato triplo foi melhor, não é? No verão não teve diferença, e no geral, quer dizer, somando todas as produtividades, foi melhor o superfosfato triplo. Quer dizer, o residual foi melhor, inclusive. Então, a gente não pode acreditar naquela conversa que muita gente fala, e até hoje não, que os superfosfatos solúveis em água vão ter um desempenho muito pior. Dependendo da situação, sim, tem trabalhos que mostram que os reativos, principalmente quando você corrige em profundidade, em solos mais ácidos, em várias situações pode ser um pouco melhor, um pouco pior. Os resultados não diferem muito. Mas no país hoje se aplica muito forte na superfície, e a gente vê que o residual do solúvel em água foi melhor. Então eu me permito a ler o que os pesquisadores, cabeçados pela doutora Sandra Fontoura, da FAPA, que é uma fundação de pesquisa da cooperativa agrária, não é? O que ela coloca? É importante isso aqui. Né? No 2º ciclo de rotação, quando o solo tinha 4,1, lá no início tinha 8,7, medido por Melich 1 de fósforo,
A aplicação de P na semeadura da aveia branca no segundo ciclo incrementou em 11% a produtividade das culturas de verão, e em 20% as da cultura do inverno, tendo o menor incremento ocorrido no milho, 8%, e o maior na cevada. Agora que vem a parte que nos interessa. Nesse ciclo, quer dizer, o segundo ciclo, o superfosfato triplo proporcionou maior produtividade do que o fosfato natural reativo nas culturas de inverno. Aveia branca, trigo e cevada, numa média de 11%, não tendo havido diferença de produtividade entre os fosfatos naturais reativos, né, que era o GAFSA e o arádio. O fosfato solúvel em água é mais eficiente do que os fosfatos naturais reativos em solos sob plantio direto, tanto no efeito imediato quanto na fase residual. Ok? E aí, apesar disso, é necessário aplicar fertilizante para obter altas produtividades, aí vai dizendo que onde tem alto fósforo, né, que era o caso lá no primeiro ciclo. Então, a gente volta àquele conceito de 1991 do Dr. Bernardo Van Heist, um pesquisador brilhante. Com o passar do tempo, medido em anos, a quantidade dos fosfatos lábios vão diminuindo sua eficiência. Quer dizer, falar como se fala muito, que eu vou botar fosfato acidulado em água, e ele vai dissolver e vai sumir em 3, 4 cultivos, aí eu preciso... tem fertilizantes aí, não, usa um par, até tem aí no mercado, né? Usa um parcialmente acidulado, eu vi propaganda disso, porque o parcialmente, você vai ter no início do cultivo, você tem a solubilidade em água e depois você tem o resto, até o total, para o longo prazo. Longo prazo pode ser para meus bisnetos, né? Bem, então, o que a gente vê é que não é bem assim, ainda mais se for num plantio direto, bem conduzido, com boas práticas de calagem e tudo mais. Ok? Um outro trabalho, esse é publicado em 1990. O que eles fizeram? Eles estudaram também em 4 cultivos, que nem esse trabalho anterior, a campo de soja, e estudaram o efeito residual. Vocês vejam aqui, ó, isso aqui foram 18 produtos. Eu estou resumindo aqui em 4, 5, que são talvez os mais significativos, não é? E o que nós temos aqui, pessoal? Fosfato parcialmente acidulado de araxá, catalão, tapira, são as rochas brasileiras, contra o super triplo e o super simples. Nós temos aqui, no 4º ano, a eficiência relativa. Não é em relação... Aí, como é um trabalho muito complexo, tá? Ele pegou a eficiência relativa, quer dizer, o produzido dividido pelo que produziu, a máxima, né, do superfosfato triplo. Eu não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser, eu tenho um trabalho, pede para mim, eu envio com prazer. Tá? Eu até aqui no canal, eu vou deixar o link para esses trabalhos e as referências bibliográficas lá na descrição do vídeo. Mas vocês vejam aqui, ó, eficiência relativa no 4º ano. E o solo ali é um solo bastante fixador de fósforo. De novo, no 4º ano de soja, os melhores quais foram os mais solúveis em água. Não é? Ele colocou uma dose só lá no início e foi testando. Quer dizer, os menos solúveis em água não foram bem. E a eficiência média relativa, vocês podem ver aqui, variou de 98 a 95 para os solúveis em água, não é? E vocês notem aqui como caiu, não é? Desculpem, a comparação de eficiência desses produtos. Então, de novo, não é? Solúveis em água mesmo, a campo, 4 cultivos, não é tão simples. Não, põe um adubo que nos primeiros 30 dias libera fósforo, o resto libera depois. Não. Tanto no efeito imediato que a gente viu em caso de vegetação, como no residual, vários trabalhos, os trabalhos que existem no Brasil mostram isso. Bem, em vista disso tudo, não é, eu volto à questão dos produtos no mercado brasileiro.
Vejamos aqui, será que nesse primeiro grupo aqui, ó, vamos ao primeiro grupo, que são mais solúveis, eu não tenho mais garantias de eficiência do que os do segundo grupo, que estão no mercado, principalmente que eu conheço hoje no mercado. Fosfato parcialmente acidulado, são feitos em alguns locais do Brasil, e mesmo fosfato acidulado, sulfúrico, chamado de FAS, em que precisa muita coisa ainda comprovar que os 60% solúvel em água que a gente falava lá há muitos anos atrás é suficiente, mesmo 70%. Não é? Então temos que evoluir em pesquisa, ainda temos que andar muito para, quem sabe, termos melhores aproveitamentos de algumas partes das rochas brasileiras e que muitas vezes esses, não confundir superfosfato simples com o superfosfato simples amoniado, com fosfato acidulado sulfúrico, também chamado de FAS, e mesmo parcialmente acidulado. Não se pode confundir, porque a relação da solubilidade de água sobre CNA mais água é muito diferente, não é? E se a gente tem botafoguense assistindo aqui, a gente, e cruzeirense, vascaíno, quem sabe Deus ajuda. Eu gostaria, então, de apontar algumas considerações finais que eu considero muito importantes dessa apresentação. Número 1, é importante a gente saber que rochas fosfáticas com alto teor de impurezas, como ferro e alumínio, quando aciduladas, vão produzir fertilizantes com menor solubilidade do seu fósforo em água. Número 2, alguns fertilizantes fosfatados, quando são vendidos isoladamente, que eu comentei do anexo 1, no caso, supertriplo, superfosfato simples, MAP e DAP, eles têm que ter em sua etiqueta dos documentos fiscais a sua garantia em água, para dar clareza ao consumidor. Porém, quando em misturas N, P e K, a garantia em água para grande parte dessas misturas é facultativa. Portanto, confira com seu fornecedor, peça qual garantia em água você tem do fósforo, não apenas o CNA mais água, mas o fósforo isoladamente também, e, se possível, peça que venha na etiqueta ou mesmo que venha nos documentos fiscais. Número 4. Fosfatos com alta solubilidade de água ganham eficiência quando estão na forma granulada. Já os fosfatos de baixa solubilidade em água, como os fosfatos naturais reativos, eles ganham eficiência quando estão em partículas menores, fareladas, mais finas. Número 5. Frações de P solúveis e que grande parte da solubilidade é em citrato neutro de amônio e pequena percentagem em água, as eficiências agronômicas poderão ser diferentes, como ficou certificado no trabalho em que foi feito a síntese do H8 e H14. Portanto, a garantia só em CNA com produto com menor solubilidade de água, tome muito cuidado, porque a gente ainda não tem conhecimento de como esses produtos todos funcionarão. Portanto, esse é um fator determinante para a eficiência agronômica desses produtos. Número 6. Adubos fosfatados com alta solubilidade de água não significa obrigatoriamente menor residual. Precisamos nos atentar para isso. E número 7. Mais pesquisas são necessárias para esses produtos que têm menor solubilidade em água e maior ou bastante solubilidade em citrato neutro de amônio, porque eles podem eventualmente ser diferentes e o Brasil precisa dessas pesquisas, porque as nossas rochas, de forma geral, têm alto nível de ferro e alumínio. Então, a gente precisa saber, através de processos, como produzir compostos, substâncias que solúveis em CNA sejam eficientes. Para dar uma linkada final
com a frase que eu vou mostrar agora, com a citação, eu gostaria de destacar a consideração final número 5. Lembre-se, eventualmente você pode ter dois compostos diferentes que têm ferro e fósforo, como um exemplo hipotético, que tem as mesmas garantias, porém eles podem ter efeitos diferentes em questão de eficiência agronômica. Bem, terminando já, eu quero concluir com uma citação do Dr. Shearing, já em 2009. Aqui está em inglês, eu me permiti para traduzir para português, em que ele fala o seguinte: não é? Devido a diferentes composições, os fertilizantes terão que ser testados e aprovados individualmente. Ele está falando dessas frações insolúveis em água, que até hoje não mostraram ser melhor que as solúveis. O melhor entendimento de como os compostos de P insolúveis em água se formarão, a composição final de fertilizantes e como irão reagir no solo. Então, pessoal, a gente precisa prestar atenção. Eu hoje, o fosfato reativo, não o fosfato não reativo. O fosfato reativo, na minha opinião, tem lugar na agricultura, principalmente se o custo dele for interessante, principalmente esses reativos, não é? Quando forem colocados e se forem interessantes, colocados em adubações corretivas, incorporados, e na linha solúvel em água, ou quando mesmo você com alta fertilidade média os reativos, mas quando o fósforo cai, vamos para os solúveis. Então, talvez o fosfato reativo, uma questão de valores, pode ser interessante, mas aparentemente, pelo que sabemos, né, ainda temos muito avançado nessa questão dessas rochas menos solúveis, né, o que a ciência fala hoje, e boa parte dos trabalhos mostram, é que os solúveis em água são mais eficientes. Às vezes, dependendo da situação de solo, os reativos podem ser um pouco mais ou um pouco menos. Por fim, gostaria de agradecer muito ao Dr. Luiz Inácio Prosnov, do NPCT, primeiro por ter realizado vários dos trabalhos apresentados, né, que são muito interessantes, e depois por ter me enviado alguns trabalhos sobre esse assunto apresentado. E também agradeço a todos vocês que assistiram. Grande abraço.